Fala aí, seus torcedores do semi-desfalcado FC, tudo certo com vocês? Pois é, mano, eu falo isso brincando, mas é verdade, cara. Pra quem achava que o Corinthians iria totalmente desfalcado pelo Sul, se enganou bastante, viu? Por sorte, muitos dos que estavam com a seleção vão conseguir ir pra esse jogo, já que a lista de relacionados foi divulgada hoje pelo Vene Casagrande. E claro, temos ainda as baixas de Memphis, Carrilho, o Ranieri, que era dúvida, não vai pro jogo, Martinez também não. Mas por outro lado, Bidon, Felipe Longo, Félix, os dois que estavam em São Paulo também, Romero e Hugo, estarão disponíveis pro Dorival. Então, pode não ser aí também o melhor plantel possível, mas talvez seja o suficiente para chegar no Sul e arrancar alguma coisinha, um empate quem sabe. Enfim, detalhe pros 3 meninos da base que agradaram o Dorival nessa data FIFA e vão estar ao menos no banco amanhã, tá? Dieguinho, Bahia e o Cauê Furquinho. E olho nele, tá? Que se entrar em campo, vai se tornar o jogador mais jovem a estar pelo Timão, com 16 anos, 3 meses e 24 dias. Praticamente uma semana de diferença pro jogo, que é o mais novo até hoje. Enfim, sabendo agora quem vai estar presente, eu não tenho informação da escalação, né? Não posso falar isso pra vocês, mas dizem as más línguas que durante esse tempo parado, o Dorival percebeu que para ele ter o Garro no time, ele vai precisar abrir mão da linha de 4 com 2 alas que ele veio utilizando desde o começo, porque senão o Garro não poderia atuar centralizado, teria que ficar nas pontas e não daria certo. Então, o que eu imagino com a cabeça do Dorival, não é a minha escalação, é que a gente tenha isso que vocês estão vendo aí na tela, que é um time mais defensivo, né, focado em não tomar gol, mas que vai apostar também nos lançamentos do argentino para tentar sair de lá com a vitória. Dito isso, mano, pelos bons desfalques que nós vamos ter, não são muitos, mas são importantes, eu não posso dizer também que eu espero o melhor do Dorival amanhã, mas se ele conseguir voltar com a vitória também, já não vou reclamar. Falou? É, Coringão, que bem você fez pro Memphis, hein? De contestado, quase não convocado, artilheiro isolado da seleção holandesa. E mais um bom jogo também, hein? 2 gols e 1 assistência no sonoro 8-0 pra cima de Malta. Que, de novo, tudo bem, né? Se a Finlândia era um Vasco da vida, Malta deve ser perto de um time da Série C comparado ao Corinthians. Mas ainda assim, mano, gol é gol. E assim foi feito 2 vezes ontem. A parte dele ele fez. E tá aí, o artilheiro de uma seleção tão histórica como essa da Holanda pertence ao Corinthians. É um privilégio poder dizer isso. E mais, eu torço muito, cara, para que essa boa fase dele na seleção ajude ele a voltar com a confiança e a jogar bem por aqui também. Porque apesar de não achar que ele tá mal, né, tão mal quanto dizem, com certeza ele pode jogar muito mais, pode ser muito mais útil, muito mais importante, inclusive na questão dos gols. Pô, é um cara que tem um chute impressionante, é um dos pontos mais fortes que ele tem, né? Deu uma porrada ontem que o goleirão não viu nem onde a bola entrou. Então, eu vejo que falta isso no Corinthians, falta ele ser mais agressivo, puxar uma bola e bater, ao invés de sempre tentar achar o passe. Ainda mais agora que o Yuri vai ficar fora. Quem sabe ele não pode ser o centroavante, o único jogador lá na frente. Mas claro, o time precisaria entender como que ele joga para fazer funcionar também. Não seria o mesmo perfil, então teria que mudar o estilo de jogo. Só que mesmo assim, mano, sem o Yuri, ele é o único cara no elenco que eu confio para fazer um papel parecido. E é isso, a liberdade, a vontade da torcida, tudo que ele precisa para fazer esse papel ele tem. Agora só depende dele. Falou? Enfim, novamente, deixar aqui os meus parabéns a ele por esse feito, por esse recorde. Feliz de verdade, né, em saber que o artilheiro da seleção holandesa pertence ao Timão, mas agora tá na hora de fazer o mesmo por aqui também, tá? Espero que traga toda essa moral na mala pra cá. Falou? É, fiel, e nessa semana tivemos aí mais uma derrota política pro Augusto Melo, viu? Que ultimamente também vem usando de todos os recursos possíveis para tentar voltar à presidência ou até para invalidar algumas outras decisões. Mas o fato é, aquela tentativa dos conselheiros de afastarem o Tuma por meio de uma liminar da justiça não deu em nada porque o pedido foi negado. E nessa, a juíza ainda destacou que não tem provas suficientes que o conselho tinha autoridade para afastar o Tuma apenas porque sim, diferente do que foi dito pelos conselheiros, né, de que eles poderiam fazer isso. Ou seja, teoricamente, eles realmente não têm como quererem passar por cima de um processo tão longo como esse apenas para afastar o Tuma, né, e para fazer o Augusto voltar ao poder. Por outro lado também, o Augusto ainda sustenta a tese, né, que todas as suas ações, principalmente essa, né, de tentar voltar ao poder, são todas com base no estatuto. E tem até um artigo lá que eu li que dá realmente uma condição dessa interpretação. Agora, eu vou falar que alguém tá errado ou tá certo? Não, porque se até no próprio estatuto você tem como interpretar uma situação de 2 ou mais formas diferentes, então, no final das contas, certo ou errado, o Augusto ainda tem como brigar. Só que assim, fiel, também não me parece em nenhum momento que essa possível volta do Augusto pode acontecer, e pior, de forma definitiva, né? Se porventura ele voltar a sentar na cadeira de novo, amanhã que seja, não iria durar nem 2 meses no cargo, porque daqui a um tempo já tem a Assembleia de Sócios, que vai definir aí o afastamento dele em definitivo. E com todo respeito, mas eu não vejo a menor possibilidade dele poder vencer isso aí, a não ser, é claro, que faça, né, alguma coisa por fora, né? Seria um milagre, vamos falar assim. Mas do contrário, não me parece que ele vai ficar
jogar por muito tempo, mesmo que volte hoje, tá? Então, mano, é uma briga que cansa, né? Ninguém tá mais afim de ficar vendo esse tipo de notícia. Tira dinheiro do clube também, e muito por sinal, porque esses advogados aí, com certeza, não estão sendo pagos pelo bolso deles, né? A gente sabe de onde tá vindo o dinheiro. Então, no final das contas, isso não tem benefício nenhum pra gente. É só os caras brigando lá pelo poder e a gente aqui, né, chorando por cada um deles. É brincadeira, né? Bom, essa não é bem uma notícia em si, mas ela mostra muito como esses dois, aliás, especialmente e unicamente o Emiliano, não esqueceu o Corinthians até hoje, porque desde que eles foram demitidos, desde que saíram do Corinthians, foram inúmeras entrevistas, menções, o Emiliano sempre deixando claro o quanto ele foi feliz por aqui e o quanto não queria ter saído. E recentemente ele até disse numa entrevista pro meu timão que sabe que um dia vai voltar pro Corinthians. Isso aconteceu com ele no Al Hilal, saiu e voltou 4 anos depois, e que o mesmo vai acontecer no Corinthians. E ele tá desempregado, tá? Não sei se vai seguir carreira com pai, se vai seguir carreira solo, mas em todas as entrevistas até agora, ele faz questão de falar o quanto ele ama tudo que viveu por aqui. Até tatuagem, por sinal, do Paulistão, né, desse título, ele fez na perna. E digo mais, cara, tem espaço pra isso, tá? Diferente de alguns aí que saíram recentemente e as portas se fecharam, pra ele, sempre vão estar abertas. É um cara que eu acho que boa parte da torcida ainda tem um carinho e um respeito enorme. E claro, seria bom também se ele melhorasse alguns pontos, ter mais malícia, não insistir tanto no erro, aprender mais coisas na profissão dele em si, sei lá, fazer um curso da UEFA, um estágio em outro lugar. Enfim, ainda dá pra melhorar e muito, mas é um cara que pela identificação eu aceitaria de novo sim. Só espero que não seja por agora, né, que o Dorival fique por longos anos, mas se um dia precisar, eu ligaria pra esse telefone com certeza. Falou? Bom, e apenas para atualizar a situação do Elinho, que hoje tá lá no Toluca, né? O Corinthians já teria feito uma proposta oficial a ele, tá? Já existe uma proposta na mesa, que inclusive é uma proposta de empréstimo com opção de compra, e até então o jogador e ali seu empresário teriam topado negociar, tá? Eles se mostraram à disposição para avançar nos negócios e se transferir nessa próxima janela. Só que por outro lado, e aí vem a parte chata, o Corinthians ainda espera uma resposta dos mexicanos para saber se vai conseguir avançar ou não. Afinal, o Elinho querer voltar pro Brasil, ele quer de todo jeito, seja pro Corinthians, pro São Paulo, pro Bragantino, não importa. Agora, convencer o clube que gastou uma nota nele há poucos meses atrás é que é o verdadeiro problema. O Corinthians precisa mostrar que no final das contas esse empréstimo pode ser melhor pra eles do que pra gente, porque o Elinho não joga lá, cara. Entra num jogo ou outro, faltando 7, 8 minutos, é reserva, ou seja, é melhor que continue assim, perdendo valor, ficando na reserva, ou arrisca uma temporada sem ele e quem sabe não volta mais valorizado e com mais confiança. Enfim, a negociação não cabe a mim, mas entre Corinthians e jogador tem tudo pra dar certo. E vou te falar, seria a contratação do ano, tá? O cara joga muita bola e seria muito importante nesse time atual, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!